Imagine viver em um mundo onde não existem relógios, nenhum celular, nenhum relógio digital, nenhum despertador para marcar o início do dia. Mesmo assim, milhares de anos atrás, civilizações inteiras sabiam exatamente quando plantar, quando trabalhar e quando realizar cerimônias religiosas. Mas como isso era possível? Como povos antigos conseguiam medir o tempo com tanta precisão, sem nenhuma tecnologia moderna? A resposta estava diante deles todos os dias, no céu. Foi observando o movimento do Sol que nasceu uma das invenções mais fascinantes da história humana: o relógio de Sol. Um instrumento aparentemente simples, mas que revela algo impressionante sobre o conhecimento das civilizações antigas. Tudo começou com uma observação muito simples. Durante o dia, as sombras mudam de posição. Pela manhã, elas são longas e apontam para um lado específico. À medida que o Sol sobe no céu, essas sombras começam a encurtar. E quando o Sol atinge o ponto mais alto, próximo ao meio-dia, as sombras ficam extremamente pequenas. Depois disso, elas voltam a crescer novamente, apontando para o lado oposto. Esse ciclo se repete todos os dias. Alguém, em algum momento da história, percebeu algo curioso. Se a posição da sombra muda de forma previsível, talvez ela possa ser usada para marcar o passar das horas. Essa ideia simples deu origem a uma das primeiras ferramentas científicas da humanidade. Há mais de 3.500 anos, alguns dos primeiros relógios de sol começaram a surgir no Egito Antigo. Os egípcios eram observadores atentos do céu. Para eles, compreender o movimento do Sol era essencial para organizar a vida cotidiana. Sacerdotes e estudiosos colocavam uma haste vertical no chão e observavam cuidadosamente a sombra projetada ao longo do dia. Eles começaram a marcar essas posições no solo ou em pedras. Com o tempo, essas marcações passaram a representar diferentes momentos do dia. Assim, o relógio de sol nasceu. Simples, mas incrivelmente eficaz. A ideia se espalhou rapidamente pelo mundo antigo. Na Grécia Antiga, filósofos e matemáticos começaram a estudar o funcionamento desses instrumentos com mais profundidade. Eles perceberam que o relógio precisava ser ajustado de acordo com a posição geográfica da região. Isso porque o movimento aparente do Sol muda dependendo da latitude do lugar. Ou seja, construir um relógio de sol preciso exigia conhecimento de astronomia e matemática. Mais tarde, o Império Romano popularizou ainda mais esses instrumentos. Relógios de sol passaram a ser instalados em praças públicas, mercados e templos. Eles ajudavam a organizar a vida nas cidades. Imagine uma praça romana movimentada. Comerciantes abrindo suas lojas, pessoas se reunindo para discutir política ou negócios. E no centro da praça, um relógio de sol silencioso, marcando o tempo para todos. Mas afinal, como um relógio de sol realmente funciona? No centro do instrumento existe uma peça chamada gnomon. Ela pode ser uma haste, uma lâmina de pedra ou uma peça metálica. Essa estrutura projeta uma sombra sobre uma superfície marcada com linhas que representam as horas. À medida que o Sol atravessa o céu, a sombra se move lentamente sobre essas marcações. E assim, o relógio indica a passagem do tempo. Não existem engrenagens, não existem baterias. Tudo depende apenas de duas coisas: luz e sombra. Alguns relógios de sol antigos eram verdadeiras obras de arte. Em diversas culturas, eles eram esculpidos em pedra e decorados com símbolos, esculturas e inscrições. Muitos eram colocados em templos ou locais sagrados. Isso porque o sol sempre teve um significado especial para muitas civilizações. Ele era visto como uma fonte de vida, energia e ordem para o universo. Assim, o relógio de sol não era apenas uma ferramenta prática. Ele também representava uma ligação entre o ser humano e os movimentos do cosmos. E talvez o mais impressionante seja isto: mesmo depois de milhares de anos, muitos relógios de sol ainda existem. Alguns deles continuam funcionando perfeitamente até hoje. Basta que o sol apareça no céu e a sombra começa a se mover novamente, marcando as horas, exatamente como fazia na antiguidade. Isso nos leva a uma pergunta fascinante: como povos antigos, sem tecnologia moderna, conseguiram desenvolver instrumentos tão engenhosos? A resposta pode estar em algo que muitas vezes esquecemos no mundo moderno: a paciência para observar.
Durante séculos, civilizações antigas observaram o céu com atenção, dia após dia, ano após ano. Eles aprenderam a reconhecer padrões no movimento do Sol, da Lua e das estrelas. E a partir dessas observações, nasceram conhecimentos que moldaram a história da humanidade. Talvez o relógio de sol nos ensine algo importante, que o tempo não precisa ser medido apenas por máquinas complexas. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é olhar para o céu, porque lá, silenciosamente, o Sol continua fazendo o mesmo movimento que fazia há milhares de anos, marcando o tempo da Terra e da história humana. Se você gosta de descobrir mistérios da história, tecnologias antigas e curiosidades sobre civilizações do passado, inscreva-se no canal Enigmas do Tempo. Aqui, cada vídeo é uma nova viagem pelos segredos que o tempo deixou para trás.